Oi, pessoal, boa noite. Oi, Oi. No ao vivo tudo acontece. O Instagram ele tá me exatamente. desafiando. Temos todos os imprevistos da vida real por aqui também. Tem. Ah, eu acho que ele trocou de Wi-Fi e aí caiu, mas Ah, acho que tá. vai. Oi, Thiago. Oi, Nicole. Oi, Grazi. Oi, Borges. Oi, Lucas. Silvana. Professora Alba. Bastante gente. Bruno, acho que a gente já pode começar. Vamos lá? Vamos começar. Então tá. Gente, primeiro eu queria agradecer a Duda por esse convite super especial e a vocês que estão aqui nos acompanhando, né? Eu sou a Bruna, eu sou psicóloga analista do comportamento e vamos falar um pouquinho de ansiedade, né? Eu tô colocando aqui no comentário que me ensinaram que dá para deixar fixo. Quero ver se isso é verdade. Uhum. Ai, olha só, ficou muito bom. Ah, sou. Então, vamos lá. Eu convidei a Bruna para a gente estar falando sobre ansiedade. No contexto que a gente está vivendo hoje na pandemia, mas tudo sobre ansiedade. Então, a gente vai falar sobre o que é ansiedade, se todo mundo tem ansiedade, se tem cura, se a ansiedade é um transtorno ou é uma frescura, quantos tipos de ansiedade existe. A gente vai falar sobre tudo e vai trazer também um caso real se der tempo, né? Para a gente estar discutindo por que isso tem acontecido com as pessoas. A Bruna se formou na Unifil. Você colou grau esse ano ou ano passado, Bruna? Colegial esse ano. Esse ano, né? Então, a Bruna Isso. colou Uhum. grau esse ano. Ela se formou esse ano na Unifil também, na mesma instituição que eu tô fazendo. Ela é terapeuta MDR em formação, pelo MDR treinamento e consultoria, né? Isso. Aham. Você tem outros cursos? Ou você só vai trabalhar com EMDR? Não, também, Duda, eu quero trabalhar, eu trabalho com ACT e eu vou iniciar uma formação agora em terapia de aceitação e compromisso, pelo Operantes, Ah, legal. que vai Então, começar agora. tá visando análise do comportamento. A análise do comportamento. Uhum, Ah, sim. então tá bom. É Você a também, primeira, né? porque a Gabi, o Natan, era tudo da psicanálise. E eu também sou da Aham, comportamental. sim. Então, Eu veja, sou a analista gente do vai conseguir comportamento. identificar bastante coisa. Hum, E aí, o que a gente tinha planejado? Eu fui fazendo algumas pesquisas e eu encontrei um artigo em que ele era da Universidade do Rio de Janeiro e ele fez, alguns alunos fizeram uma pesquisa com mais de 1.000 pessoas sobre depressão, estresse e ansiedade, dentro do contexto de pandemia. E aí eles identificaram nesse artigo que o número de pessoas com ansiedade aumentou 80%. uhum. E que esse número, a maior população, é de mulher. E aí eles começaram a pensar, mas por que de mulher? E aí eles chegaram à conclusão de que os fatores de risco propenso para as mulheres terem o nível de ansiedade elevado é que elas começaram a ter uma alimentação desregulada, eu tô olhando aqui na minha colinha. Doenças pré-existentes, ausência de acompanhamento psicológico, sedentarismo e a necessidade e vontade de sair de casa para trabalhar. Muitas dessas mulheres eram arremos de família, então elas que cuidam da casa sozinha, né? Então elas estavam muito esgotadas e preocupadas por não saber como ia dar conta de sustentar a casa e seus filhos, já que ela não podia sair para trabalhar, porque não tinha com quem deixar os filhos, enfim.
E aí, uma outra questão também bem importante que eu vi nesse artigo é que a procura da psicoterapia aumentou em março, em relação a fevereiro, 200%. E essa demanda foi que as pessoas foram com queixa de ansiedade. Uhum. Então, a partir dessa introdução, a Bruna vai falar agora desde quando surgiu a ansiedade, por que ela ainda está presente nos tempos de hoje, né? E aí a palavra é toda sua, Bruna, fica à vontade, tá? Vamos falar então sobre a ansiedade, gente? Bom, primeiro a gente precisa entender o que é a ansiedade, certo? Ela é algo inato, ela é uma característica que foi selecionada pela nossa espécie. Isso significa que todo mundo sente ansiedade. Eu sinto ansiedade, a Duda sente ansiedade, todo mundo que está assistindo a live aqui sente ansiedade. O que diferencia as nossas ansiedades é a frequência, a intensidade e as situações que a desencadeiam. A ansiedade ela é uma resposta natural do nosso organismo quando ele entende que nós estamos em uma situação de perigo. O que acontece nessa situação? Existe um pico de adrenalina e, como uma consequência disso, existem algumas respostas fisiológicas que se desencadeiam, que são aquelas respostas que a gente geralmente não gosta. Então, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a frequência respiratória, parece que vai faltar o ar, a mão treme, começa a suar. E assim, quanto maior a intensidade da ansiedade, mais intensos são esses sintomas. Isso tudo é para te preparar para fugir ou para atacar. Então, assim, a ansiedade é isso, né? Por que será que ela existe, gente? Então, como eu disse, ela é uma característica que foi selecionada pela nossa espécie. Para ela ter sido selecionada pela nossa espécie, significa que ela tem uma importância muito grande para a nossa sobrevivência. Senão ela teria ficado parado lá nas gerações anteriores e não teria chego até a nossa geração, não é mesmo? E qual que era a importância nas outras gerações? Gente, vamos imaginar bem lá no passado, lá nos nossos antepassados. Existiam muitos predadores, existiam muitos perigos à volta dessas pessoas. E a ansiedade ela foi essencial para deixar essas pessoas preparadas para fugirem ou para atacarem. A ansiedade, ela pode ser entendida como um medo antecipado. Então a gente antecipa o perigo e aí por consequência a gente consegue se planejar, se programar. O efeito da ansiedade é nos fazer planejar. É para que a gente consiga nos programar. Então, vamos imaginar lá no passado. Se essa característica não existisse, grandes chances da nossa espécie ter sido extinta. Então, ela foi muito importante para a sobrevivência da nossa espécie. Hoje, ela é muito importante, porque ela nos ajuda a nos planejar. É por meio dela que a gente consegue se preparar. Se a ansiedade não existisse, nós provavelmente viveríamos totalmente despreparados, tá? Então, vamos dar um exemplo. Você vai ter uma prova daqui uns 2 dias. Ou vai fazer uma apresentação de trabalho, vai fazer uma live. Você precisa se... Uhum. Tá indo? Tá? Ah, Tô então tá, que deu ouvindo, uma tá travadinha. tentando entender. Ai, então tá bom. É a ansiedade que fica responsável por fazer você estudar, para fazer você se planejar, fazer você se programar e chegar pronto para enfrentar esse desafio. Então, por isso que ela é tão importante hoje. Sem a ansiedade, nós viveríamos totalmente despreparados, tá bom, gente? Quer acrescentar alguma coisa, Duda? Não, tá ótimo, completo. Posso continuar? Então tá bom. Pode. Gente, o que desencadeia a ansiedade? Vamos pensar. A gente não tem mais aqueles predadores do passado. A gente não tem mais aqueles perigos do passado, não é mesmo? Parece que eles estão mais atualizados. Hoje, o que gera ansiedade? Uma prova, um vestibular, uma conversa com o chefe, o primeiro dia no trabalho, a própria pandemia está gerando muita ansiedade. Então, geralmente são situações novas que você não está acostumada, que não fazem parte da sua zona de conforto e que a gente acaba perdendo um pouquinho o controle. A gente não sabe muito bem como vai ser, a gente não sabe
como que vai se resolver. Então surge a insegurança, tá? E aí a dona ansiedade dá suas caras, tudo bem? E por que que as nossas ansiedades são diferentes, gente? Por que que a ansiedade da Duda é diferente da minha, que é diferente da sua que está assistindo a live, gente? Porque nós temos histórias de vida totalmente diferentes. Nós passamos por experiências de vida diferentes. Então é natural que as ansiedades sejam diferentes. Quando eu olho para a sua história de vida, eu entendo exatamente por que a sua ansiedade existe. O que aconteceu lá no passado? Você viveu alguma experiência e essa experiência ensinou o seu cérebro, que é muito espertinho e aprende muito rápido, tá? Que aquela situação era perigosa. Então, hoje, quando você vivencia essa mesma situação ou que seja semelhante, o que acontece? O seu organismo, ele já te deixa pronto, ele já te deixa preparado. Você tem que fugir ou atacar, você está em estado de alerta. Pensa, a adrenalina sobe e você tem todas essas respostas emocionais que é para você realmente sair do lugar, tá? Essa é aquela questão que você falou, né? Ou você fica ali para lutar, enfrentar, atacar, né, o perigo, ou você foge dele, né? Uhum. É isso Tô mesmo. entendendo. Tá indo? Tá dando certo, Duda? Tá? Tá, Então tá bom. entendo. Gente, e a questão de ser patológica? Porque parece assim, você deve estar pensando, nossa, mas parece que a Bruna tá falando bem da ansiedade. Por que que para mim faz tão mal, então? Qual que é a lógica disso? Para mim faz muito mal sentir ansiedade. Essa ansiedade que faz mal, ela não é a ansiedade saudável, ela não é a ansiedade que te ajuda. Ela é a ansiedade que é tóxica, patológica. Então vamos pensar, a ansiedade que te ajuda é aquela ansiedade onde você consegue se planejar, onde você consegue se programar. Então, por exemplo, você vai ter uma conversa com o seu chefe, tá bom? O que acontece? Essa ansiedade vai te fazer se planejar. Você vai pensar no que você precisa falar, você vai elaborar os tópicos, você vai pensar no tom que você vai usar com o seu chefe. Essa é uma ansiedade saudável. Qual que é a ansiedade tóxica? Qual que é a ansiedade que é patológica, gente? É aquela ansiedade que quando você vai ter essa conversa com o seu chefe, você fica ruminando os pensamentos, você fica ruminando tudo que você pode falar, você fica ruminando a conversa e você não consegue falar. Você paralisa, você chega totalmente despreparada para essa conversa. Essa é uma ansiedade patológica. Como que a gente diferencia, gente? A ansiedade patológica, ela gera sofrimento. A partir do momento que ela cruzou essa linha e te gera sofrimento e atrapalha a qualidade de vida, ela não é mais uma ansiedade saudável. Se você vive evitando lugares, pessoas, ambientes, atividades, porque você já sentiu ansiedade nessas situações e aí você não quer sentir de novo, você acaba fugindo. Você tem a sensação que você está vivendo fugindo das coisas. Gente, nós não estamos falando mais de uma ansiedade saudável. Isso gera sofrimento. A ansiedade patológica, ela também está relacionada aos sintomas fisiológicos intensos. Então, taquicardia, falta de ar, a mão treme, você paralisa. Tem gente que sente vontade de vomitar, tem gente que tem dor de barriga, tem gente que acha que está infartando e vai parar no hospital. Isso não é uma ansiedade saudável mais, isso está te prejudicando, está atrapalhando a sua qualidade de vida, está te gerando sofrimento. Aqui é o momento de buscar uma ajuda especializada, pessoal. Qual é a ajuda especializada? Psicólogo e psiquiatra, certo? Eu gosto de olhar a questão da saúde mental, né? Das questões psíquicas, da mesma forma como se fosse de outras questões da saúde. Então, por exemplo, você quebrou o pé. Você vai ficar na sua casa esperando, sozinha, esperando esse pé cicatrizar? Sofrendo com dor, você vai ficar lá? Não, né, Duda? Provavelmente você vai buscar um médico especializado, que é um ortopedista. Com a saúde mental, é a mesma coisa. Com as questões psíquicas, é da mesma forma. Se está te gerando sofrimento, é o momento de buscar uma ajuda especializada. Psiquiatra e psicólogo. Tudo bem, gente? Ô, Bruna, quando você fala de que dá vontade de vomitar, ter diarreia, tem a sensação de infarto, as pessoas chegam até a confundir
confundir, né? Sim. Os sintomas e ela nem pensa que é só ansiedade. Ela não Aham, acredita que seja só a ansiedade, né? aham. Esse efeito tão impactante, tão forte que ela fala, não é possível. Vou Sim. infartar, vou morrer, eu tô com pânico. E aí, e daí fazem essa identificação de que é só a ansiedade, mas de uma forma patológica, ela começa a entender que a ansiedade está para todo mundo, né? Exatamente. Todo mundo sente ansiedade. O que diferencia Uhum. é essas intensidades. E dependendo da situação, a pessoa ela chega no hospital achando que ela está tendo um ataque cardíaco. E é uma crise de pânico. É uma ansiedade no nível extremo, né? Porque dá dor no coração, é uma sensação de irrealidade, de perda de controle. E que parece mesmo que você vai morrer. E é a ansiedade. É esses efeitos da adrenalina no corpo, né? E, gente, como que a gente lida com a ansiedade? Né? Eu acho que isso é bem importante a gente falar por aqui. Então, primeiro a gente precisa entender que a ansiedade, ela é uma resposta natural do nosso organismo. Ela responde, nosso organismo responde dessa forma quando nós estamos diante de situações novas, diante de situações que a gente não sabe muito bem como vai ser, se vai dar tudo certo, que saiu da nossa zona de conforto. Então, a ansiedade, ela vai aparecer nessas situações, tudo bem, gente? O problema está na forma como a gente reage a ela. O problema não está nela aparecer. A forma como a gente reage a ela vai ensinando o nosso corpo que aquela situação é realmente perigosa e que você deve evitar. Então, o primeiro passo na terapia, a gente trabalha com a aceitação dessa ansiedade. A gente trabalha a psicoeducação, entender as funções dela, a importância dela na nossa vida, que todas essas reações fisiológicas elas são simplesmente uma resposta da adrenalina no nosso corpo, ela não vai te matar. E depois que a gente entende e aceita essa ansiedade, esses sentimentos, a gente começa a trabalhar com as técnicas de enfrentamento, porque aí a gente para de lutar contra a ansiedade, né? E, gente, uma coisa muito importante: evitar não é a saída quando a gente fala sobre ansiedade. Evitar entrar em contato com situações que geram ansiedade só aumenta. É como se assim eu estivesse alimentando o monstrinho. Toda vez que eu fujo de uma situação que está me gerando ansiedade, eu alimento o monstrinho. E aí ele vai ganhando força, ele vai ficando maior, vai atrapalhando ainda mais a sua vida e vai te gerando mais sofrimento. Então, se eu preciso enfrentar, eu preciso estar com as ferramentas necessárias para isso, certo? Tem algumas técnicas que elas ajudam a baixar um pouquinho a adrenalina para você dar conta de passar pela situação. Mesmo com a ansiedade, você vai enfrentar. Então, respiração diafragmática é ótimo. Técnicas de mindfulness ajudam muito, porque te tiram do pensamento, tira das ruminações e te trazem para o momento presente. Técnicas de relaxamento. Várias dessas técnicas ajudam muito a gente a enfrentar essas situações, passar por elas mesmo com a ansiedade, certo? E depois que a gente passa pela situação, dá aquela sensação de alívio, né? Mas também dá aquela sensação de dever cumprido, aquela sensação de bem-estar maravilhosa, eu consegui, eu dou conta. E aos pouquinhos você vai ensinando o seu organismo que aquela situação não é tão perigosa mesmo quanto você imaginava. Por exemplo, dirigir. É muito natural sentir ansiedade quando você começa a dirigir. Eu senti, eu fui uma dessas pessoas. Eu Começar um também. idioma novo. Você também? Então, Aham. é natural, porque é algo novo, não é? E aí, com o tempo, a gente vai enfrentando a nossa ansiedade, e aí isso passa a fazer parte da nossa zona de conforto. Quando ela está na nossa zona de conforto, a gente não precisa mais dessa ansiedade, vamos dizer assim, né? E é Existem importante coisas. falar, Pode falar. e é importante falar também que esse processo que a gente fala, parece que ele é muito rápido, né? Ah, nossa, já sarei da ansiedade. Não, é um processo trabalhoso. Tudo vai depender também do seu desempenho, claro. Porque foi o que a Bruna falou. Se você ficar evitando, ficar deixando ela de lado, deixar de viver a sua vida, de sair, de investir nas suas coisas, de tirar a carteira de motorista, fazer um vestibular, arrumar um emprego, porque você sabe que você sente ansiedade,
aí vai dificultar, e vai demorar mais ainda o trabalho, que poderia ser um pouco mais rápido, né? Então, quando a gente fala, Exatamente. né, quando você fala dessas técnicas, elas vêm, é auxiliado, é apresentado, mas a gente também precisa da colaboração e participação do nosso cliente para ele Uhum. estar tendo esse alívio de ansiedade, né? Esse alívio de sintomas. Isso, bem isso. E aí, por isso que é tão importante a terapia e o seu psicólogo, porque aqui a gente está falando de algumas técnicas, né? Mas o seu psicólogo, juntos, vocês vão traçar um plano de tratamento, porque assim, a gente não pode começar a enfrentar a ansiedade do que te dá mais ansiedade. A gente vai começar do que te dá menos ansiedade. A gente vai subir num degrauzinho, né? Degrauzinho por degrauzinho. Primeiro degrauzinho, que é o que te dá menos ansiedade, aí dessensibiliza isso, você vai para o próximo degrauzinho e assim você chega até o topo da escada, né? E é realmente, a gente precisa, não é fácil, né? Mas a gente precisa enfrentar, porque tá atrapalhando a sua qualidade de vida e tá te gerando sofrimento e tem tratamento, né? Isso que é importante a gente enfatizar, tem tratamento. Né? As pessoas perguntam se tem cura. A ansiedade tem cura. Ó, a cura, ela existe se eu falar, por exemplo, assim, ela vai chegar num nível saudável, num nível de ansiedade que é aquela ansiedade do dia a dia. Não tem como eu zerar a ansiedade. É como se eu falasse pra você assim, zerar a temperatura do corpo. É possível zerar a temperatura do corpo? A gente precisa ter uma temperatura mínima. Então, quando a gente fala de tratamento e cura da ansiedade, seria da cura da ansiedade patológica, né? Mas quando você estiver diante de situações novas, diante de situações que você não sabe muito bem o que vai acontecer, a primeira vez que você vai fazer, a ansiedade ela vai aparecer, mas vai ser em uma frequência e uma intensidade menor, né? É isso, é aquela ansiedade que te ajuda. A gente precisa dessa ansiedade. Uhum. A cura é como se a ansiedade, a pessoa chegasse naquela linha é, da ansiedade padrão, né? A ansiedade que a sociedade tem de forma saudável, né? Uhum, é bem isso. É a linha, aquela linha que é o equilíbrio, que é para te ajudar, para te deixar, para te preparar, para te planejar, para fazer você chegar pronta para enfrentar um desafio, né? E não para te prejudicar. Uhum. Bruna, a Josi colocou um comentário, você já quer responder ela? Porque eu acho que tá bem dentro do que a gente está falando. Tenho Você visto consegue ler aqui. aí? Tem tratamento infantil, sim, com certeza. O tratamento, ele é diferente do adulto, é de forma muito mais lúdica, né? Mas existe o tratamento, sim. É com essa escada de enfrentamento, a gente vai de pouquinho do que te gera menos ansiedade, dessensibiliza o que te gera menos ansiedade, vai subindo o degrauzinho, vai entendendo o que gera essa ansiedade, onde ela começou, e tem tratamento, sim, com certeza. E quanto mais cedo você começa, melhor. Porque você não vai carregar isso e te gerar mais sofrimento na adolescência, pré-adolescência, que já é uma fase um pouco mais complexa, com vários conflitos, né? Então, trabalhando isso na infância já é ótimo. A Josi perguntou se tem tratamento infantil, só para o pessoal saber do que você está falando, né? Uhum. Perguntou se tem tratamento infantil, a Bruna explicou. Aí, Bruna veio com uma pergunta. Quando tem o tratamento infantil relacionado à ansiedade, o pai ou a mãe, o responsável também precisa desse tratamento, desse acompanhamento, dessa introdução na realidade da criança? Duda, o tratamento infantil, na verdade, ele engloba muito a participação da família. Então, é um trabalho em conjunto, porque precisa da criança, mas ela fica 50 minutinhos no consultório, né, no nosso atendimento. Então, a gente precisa fazer uma orientação dos pais para como eles lidarem em casa quando as crises, a ansiedade acontecer. Então, é um trabalho assim em conjunto, né? Não, não sei se eles precisariam fazer uma terapia à parte. Isso depende. É difícil a gente Fechar. generalizar. Aham. É difícil generalizar. Mas que é necessário esse trabalho em conjunto para o tratamento infantil entre família e psicólogo é importante. Perfeito.
Posso, Pode continuar. Eu acho que a posso gente pode continuar? falar sobre o que fazer. Você vai falar daqui a pouquinho, né? Sobre o que a gente pode fazer para melhorar a ansiedade. Aí a gente já pega a pergunta da Mari. Qual que foi a pergunta da Mari? Minha ansiedade vem do nada. Eu estou tranquila e do nada o coração acelera e sinto adrenalina no corpo. Isso vem desde criança. O que fazer? Tá. Então, assim, às vezes é meio complicado a gente identificar o que está acontecendo no ambiente que sinaliza. Mas sempre existe algo no ambiente que sinalizou para você que tem algo no ambiente que te mostrou que aquela situação é perigosa, tá? Uhum. Existe alguma coisa no ambiente. Eu indico, no caso de crise de pânico, não. Às vezes a crise de pânico ela não está associada a nada do ambiente. Por exemplo, tem pessoas que têm crise de pânico dormindo, mas a crise de ansiedade geralmente ela está associada a algo no ambiente que seu organismo entendeu que alguma coisa ali é perigosa. Uhum. Então, terapia, muito, muito importante para a gente entender a função, entender por que que essa ansiedade está vindo, ainda mais que você falou que é desde criança, então precisamos entender um pouquinho mais por que que essa ansiedade está tão presente na sua vida, né? Mas existem as técnicas de mindfulness que ajudam muito. A respiração diafragmática, gente, é muito boa para abaixar a adrenalina, tá? Então, se você não conhece, coloca no YouTube, busca, porque é uma técnica muito legal, que é interessante você fazer todos os dias, não só quando você tá com ansiedade, mas todos os dias, que isso vai te deixar mais preparada. Mindfulness também faz muito bem técnicas de relaxamento, e também existem os ansiolíticos naturais, que a gente chama de atividade física e alimentação saudável. Na atividade física, gente, eu não estou falando para você ir para academia e puxar ferro e ficar horas lá fazendo um exercício. É realmente, se você gosta, ótimo, continue mesmo. Mas se você não gosta, é para colocar seu corpo em movimento. Então, por exemplo, faça uma caminhada. Se você não gosta de fazer uma caminhada, faz uma corrida, sobe e desce a escada do prédio. Tem bastante Ou gente andando de bicicleta agora, né? muita gente andando de bicicleta, o que é ótimo também. Dança. Então, tem gente que não gosta muito de fazer essas coisas. Coloca no YouTube coreografias para ficar animada. Dança por uns 15 minutinhos. A atividade física ela é muito importante, gente, porque ela libera, enquanto a gente está fazendo, libera os hormônios do prazer. Então, ela ajuda muito no controle da ansiedade. A alimentação saudável também é muito importante e o sono regulado. Aqui a gente entra numa questãozinha, porque é muito comum quem sente mais ansiedade sentir insônia, certo? Então, é indicado fazer bastante a higiene do sono. Então, antes de dormir, faz uma técnica de mindfulness. 2 horas antes, você já começa a realmente preparar o seu corpo para o sono. Então, diminui luz, não vai assistir filme de ação, filme de terror. Tem que ser coisas que realmente te acalmem, para o seu organismo entender que aquela é a hora de dormir. Se você ficar com todas as luzes acesas, ele não vai entender que você vai dormir, ainda mais se você já tem um pouquinho mais de dificuldade. Então, 2 horas antes, já começa a se preparar para dormir, tá bom? E a atividade física que eu falei que é muito importante, quem tem insônia, 4 horas antes já não é legal você fazer atividade física, tem que ser antes disso. É interessante fazer ou no começo do dia ou no meio da tarde. Mais próximo de dormir já não é legal, porque acelera o seu metabolismo e já dificulta o sono de aparecer, tá bom? Vão anotando, gente. É muito, dicas muito preciosas. Verdade. Nós temos os ansiolíticos naturais, que é a terapia, extremamente importante, atividade física, alimentação saudável e sono. E temos os ansiolíticos medicamentosos, que aí é o psiquiatra que faz a prescrição do medicamento, né? Gente, quanto à forma de lidar, eu pensei nisso. Duda, você pensou em alguma outra coisa? Não, tudo que a gente conversou é o que. Tudo que você falou é o que eu acho também. Acho que é Aham. nesse caminho que a gente tem que levar a demanda da ansiedade. Uhum. Uma coisa que também é bem importante, ainda mais agora na pandemia, gente, é rotina, tá? Rotina organizada. Então, hora de dormir, hora de acordar.
precisa dessa organização, porque isso também diminui tanto a ansiedade quanto a depressão, que também está aparecendo bastante ultimamente. Precisa de uma rotina organizada. Sobre rotina, eu e a Gabi conversou na primeira live. Então, quem não assistiu, no meu IGTV eu deixei salvo e tem no canal também. E aí vocês vão começar esse processo de rotina e aí já começa a fazer o trabalho da diminuição de ansiedade com a Bruna. Isso aí, verdade. Gente, e eu queria compartilhar a minha ansiedade hoje com vocês. Porque eu fiquei ansiosa hoje. A Duda me fez esse convite, eu adorei. Ainda mais que era um tema que eu acho que hoje está super importante a gente conversar, né? Ganhou muita importância ultimamente e isso me deixa feliz. Porque antes era visto muito como frescura e hoje é levado com muita seriedade, né? Então falar sobre é muito importante. E aí, quando ela fez esse convite, gente, eu nunca tinha feito uma live na vida. Isso é novo pra mim, sabe? Aí você fica com medo, será que vai dar certo? Antes aqui de eu começar, eu ia fazer pelo Note. Já não deu certo com o Note, foi pro celular. Então, assim, a gente tem os imprevistos, né? E aí, o que que aconteceria, gente, se eu tivesse ligado pra Duda hoje e falado assim, Duda, tô com um imprevisto, vou precisar desmarcar. Pode ser? A gente remarca pra semana que vem. Tá, tudo bem, a Duda desmarcaria, talvez não muito feliz, né? Porque já tá tudo programado, mas tudo bem, remarcaríamos para a semana que vem. No primeiro momento, eu sentiria alívio. Se você já conseguiu fugir, se esquivar de situações que geram ansiedade, você sabe muito bem como é essa sensação que eu tô falando de alívio. Então, assim, num primeiro momento, a curto prazo, parece que, opa, foi positivo, consegui escapar. A longo prazo, será que esse comportamento de se esquivar ele é positivo, gente? Vamos pensar. Lembra que eu falei um pouquinho quando a gente se esquiva é como se a gente estivesse alimentando um monstrinho? É a mesma coisa. O que que eu faço quando eu me esquivo? Eu mostro para o meu organismo que essa situação ela é perigosa mesmo, que eu tenho que evitar. E o nosso cérebro ele aprende muito rápido, tá, gente? Então, o que que aconteceria na semana que vem? Quando a gente remarcasse a nossa live? Eu sentiria muita ansiedade. A ansiedade está muito pior do que nessa semana. Porque o meu organismo entendeu que ele precisaria ficar pronto para fugir ou para atacar dessa situação, não é? Então, evitar não é uma opção mais na ansiedade. A gente precisa muitas vezes pegar ela no colo, pegar ela na mão e a gente não vai sem a ansiedade, a gente vai com a ansiedade. Tem chama bússola da ansiedade. Quando você está diante de situações que te geram ansiedade, uma prova, uma conversa difícil, uma live, qualquer coisa que seja novo e que você está sentindo ansiedade. Você olha para essa situação e você se pergunta: se eu continuar, se eu fizer isso, se eu seguir em frente, eu vou me aproximar do que é importante para mim? Eu vou me aproximar do que é valoroso para mim? Se a resposta for sim, sim, você vai se aproximar, vai ser importante para você essa atitude. Vai. Pega a ansiedade na mão e vai. No meio do caminho, a ansiedade ela vai soltar da sua mão. Você vai sentindo que você vai ganhando segurança e aí ela vai ficando de lado, né? Então a gente precisa das 3 estratégias de enfrentamento. Então faz a respiração diafragmática, uns 3 ciclos ali para baixar a adrenalina e vai. Deixa os pensamentos ali na sua cabeça. Só continua, né? Pode continuar. Pode continuar? Pode, Então tá. presta atenção. Faço cara de sério, mas eu tô aqui. E Duda, Duda e pessoal, né, gente? A pandemia fez a ansiedade aumentar, né, gente? Por que será que tá todo mundo sentindo mais ansiedade ultimamente? Então vamos pensar. O que que gera ansiedade? Situações novas, situações que saem da nossa zona de conforto, situações que perdemos um pouquinho o controle ou que não sabemos muito bem como vai ser. Se vai dar certo, como vai terminar. Parece que eu tô falando da pandemia mesmo, não é? É exatamente assim. É tudo novo. De um dia para o outro, nossa vida mudou. Parece que puxou nosso tapete. Ainda mais foi no começo do ano. Todo mundo cheio de planos para o ano. De repente, mudou tudo. Mudou tudo. Então, a ansiedade, ela é válida aparecer nesse momento, né, gente? Porque é tudo novo. A gente só precisa lidar com ela de forma diferente
para que assim ela fique em níveis que sejam saudáveis. Então, faz tudo que a gente falou na live, gente. Pratica atividade física, exercício de mindfulness, meditação, se alimenta saudável, melhora o seu sono, faça terapia se possível, porque ajuda e muito realmente no tratamento e no controle da ansiedade, tá? Mas também existem algumas coisinhas que a gente pode fazer, alguma prática que a gente pode utilizar para melhorar nessa questão da pandemia. Entender o que está no nosso controle e o que foge do nosso controle. Então vamos pensar, tá? O que está no meu controle? O que não está, primeiro? Crise política, crise na economia, o fim da pandemia, a cura do coronavírus, a vacina, o comportamento do outro diante da pandemia. Eu não consigo fazer com que o outro tenha os cuidados de higiene. Isso foge do nosso controle. Nos gera ansiedade? Sim, mas não está no nosso controle. Isso é importante a gente entender. Que eu não consigo atuar no que é do outro. Uma coisa que é importante, a gente vê o que está no nosso controle. Gente, vamos lá. Práticas de autocuidado, extremamente importante nesse momento a gente fazer essas práticas para melhorar a nossa autoestima. Isso é muito bom, tá? A minha higiene pessoal, o meu cuidado com a minha higiene está no meu controle. Ficar em casa, se possível. Não focar só em informação negativa. Então, assim, gente, tem muita informação de todos os lados, muita fake news. Então, restringe o seu acesso à informação também. Bruna, você está falando para eu ficar alienada? De jeito nenhum. A gente precisa ter o acesso à informação, saber o que está acontecendo no nosso estado, na nossa cidade, no Brasil, no mundo, mas a gente precisa restringir um pouquinho o acesso, porque muita informação também gera mais ansiedade e mais sofrimento. Então, veja uma vez no dia de um site que seja confiável, que você confie nessas informações, que você não sabe, que você sabe que não vai ser assim um monte de fake news, né? Isso também é muito importante, já melhora um pouquinho a sua ansiedade, tá? E fazer coisas que você goste, gente. Se você gosta de ler, leia. Se você gosta de assistir uma série, assista série. Nós somos seres sociáveis, então significa que nós precisamos de contato social. Isso está um pouquinho privado ultimamente, certo? Mas isso não significa que o contato ele precisa ser presencial. A gente pode fazer esse contato por WhatsApp, por mensagem, por videochamada. O contato social ele precisa continuar. Liga para sua amiga, conversa com ela. Nós precisamos desse contato, tá bom, gente? A Era. Rosângela, Pode falar. a Rosângela, na outra live, ela estava falando exatamente isso. Que esse distanciamento social que existe não significa que eu preciso me distanciar de esquecer o outro, né? Esquecer o próximo. Então, gente, a questão, quando a Bruna fala de ligar, ela é muito importante, porque isso faz com que a gente sinta que a gente está um pouquinho perto, né? Dá essa sensação de acolhimento. Uhum, é bem isso, é bem isso. Parece que a gente não tá esquecido, né? A gente continua, a gente mantém o contato. E a gente precisa disso. Os outros também estão passando pelo mesmo. Nós estamos nesse mesmo momento. Então, desabafa, conversa com as pessoas que você confia. Realmente mantenha esse contato. E a atividade física também, mesmo que a gente não goste, que não esteja muito afim, é importante também nesse momento de pandemia. Sim. Duda, era basicamente isso. Uhum. Pessoal, a gente tem mais 15 minutinhos. Se vocês quiserem fazer perguntas, coloca aqui no comentário ou na caixinha de perguntas que a gente vai respondendo. E aí, enquanto isso, eu vou trazer o caso e a gente vai discutir um pouquinho sobre o porquê que isso tem acontecido com as pessoas. Vou contar primeiro. É um menino de 23 anos. Ele tá tendo que trabalhar nesse período de pandemia, né? Ele tá tendo que ir até a empresa trabalhar. E na semana passada, ele teve. A princípio, ele chega com a demanda de que ele infartou no trabalho. E aí, ele vai pro hospital,
fica todo preocupado, preocupa a família inteira, não sabe o que aconteceu, o menino novo, infartando, como assim? E aí ele vai pro card e ele fala assim, não, mas tá tudo bem, não deu nenhuma alteração. Vamos investigar o que que é. E aí deu na investigação, ainda não tá fechado, mas já tem, a porcentagem já é alta, de que ele teve uma crise de ansiedade. Na verdade, ele teve uma crise de pânico dentro do ambiente de trabalho. E aí, o que, que tem a ver a crise de pânico? Eu acho que é aí que a gente pode entrar com os tipos de ansiedade. Por quê? Porque infarto, crise de, ataque de pânico, e o que, que isso tem a ver com a ansiedade? E aí é aquilo que a gente falou no começo. As pessoas confundem o que elas estão sentindo, acham que é muito mais intenso, mas na verdade ela tá com a ansiedade. Então, se você puder explicar, a pegar esse caso, explicar um pouquinho sobre os tipos de ansiedade, para a pessoa entender que não é uma só, não é, todo mundo tem ansiedade e é um tipo de ansiedade. Porque não, né? Tô certo? Não, não mesmo, gente. Existem vários tipos de ansiedade, né? A ansiedade patológica, ela envolve o transtorno de ansiedade. No transtorno de ansiedade, a gente encontra vários tipos, que é o transtorno de ansiedade generalizada, transtorno do pânico, transtorno obsessivo compulsivo, as fobias específicas. Inclusive, a Duda fez um post super legal sobre fobias específicas no Insta dela, fobia social e o transtorno de estresse pós-traumático. Então, a gente acha assim, ele é ansioso, mas olha o tanto de ansiedade, tanto de tipos de transtornos de ansiedade que existem, não é? Você sabe me dizer como é que tá as pessoas que têm toque de higiene e limpeza nesse período de pandemia? Porque eu imagino que elas já são ansiosas. Tem o toque da higienização, então elas lavam a mão, tomam um banho, limpam tudo o dia inteiro, né? Uhum. Você sabe me dizer como é que elas estão nesse período de pandemia? Duda, tá muito mais intenso, porque o que que acontece? A pessoa com toque de limpeza, ela já se preocupa excessivamente com limpeza e se contaminar, certo? O que que aconteceu agora? Esse comportamento que ela já tinha virou padrão, não é? Todo mundo tem que usar máscara, todo mundo tem que passar álcool em gel em tudo. Então, validou completamente esses comportamentos dela, reforçou tudo que ela fazia. Então, ela está se sentindo mais preocupada ainda e os comportamentos dela vão aumentar ainda mais de frequência. Porque é como se assim, tudo que eu tô fazendo é certo. Então, eu tenho que manter esses comportamentos. Então, o sofrimento ele tá ainda mais intenso. Uhum. E por que que aumentou? Bom, aumentou, eu não sei, eu não estudei sobre isso. Mas por que que... vou usar a palavra aumentou, mas eu não tenho certeza. Me corrija, tá? Por que que aumentou as crises de pânico nos ambientes fora de casa no período de pandemia? Olha, Duda, não sei te dar com uma certeza, tá? Mas o que acontece? Hoje, o ambiente externo, ele tá uma coisa aversiva. Então, pensa, ficou assim, eu estou saindo de casa, eu estou me colocando em um ambiente em que eu posso me contaminar. Qualquer coisa que eu toque pode me contaminar. Então, o que que é isso? É o seu organismo, ele entende ele sinaliza. Se você tocar nisso, você vai se contaminar. Se você tocar naquilo, você pode pegar Covid. Então, o ambiente, ele tá todo te sinalizando que você pode se contaminar. Então, a chance de você ter uma crise de ansiedade, ela é muito alta. Se você já está ansiosa e você sai, e com isso na cabeça, principalmente, se eu, por exemplo, eu peguei numa maçaneta e não passei álcool em gel. Nossa, quantas pessoas pegaram naquela maçaneta, não é? Então, a chance de ter uma crise de ansiedade, ela aumentou mesmo. Porque o ambiente, ele está sendo bem aversivo, o ambiente externo. Tudo pode contaminar. Sim. Tem acontecido coisas assim que a gente não tá acostumado, né? Foi uma reviravolta, é novo pra gente.
Então, quem tinha uma ansiedade normal aumentou um grauzinho e aí já veio toda essa sensação de euforia dentro da gente, né? Uhum. E que a gente não tá sabendo lidar. No começo eu percebi que tava muito pior. Hoje as Sim, pessoas também. elas já estão mais aliviadas, mais compreensivas com tudo que está acontecendo. E aí Uhum. elas estão dando conta do que é dela, estão dando conta do outro também, do comportamento do outro também. Eu acho que Uhum. está surgindo uma relação de tolerância, de respeito, de empatia. Para quem ainda não conseguiu lidar com o que está acontecendo, e também para o outro que já aceitou, né? Porque, como estão dizendo, esse é o nosso novo normal, né? Pois é. Uhum. E é bem isso. Eu também tive essa percepção que no início foi assim um pico, ansiedade, crise de pânico, busca a psicoterapia, e agora isso está realmente diminuindo, né? Porque foi aquilo, de um dia para o outro, o mundo mudou. De um dia para o outro, sua vida tomou um rumo diferente. Você tinha seus planos, tudo programado e pronto, acabou aquilo, como se puxasse seu tapete agora, né? É um gerador de ansiedade. Então, assim, Sim. tudo novo, situações que você não sabe quando vão se resolver. E sim, a ansiedade foi no pico realmente nesse momento. E muitas informações também, né? Informações contraditórias. De repente vem uma notícia e logo em seguida essa notícia já não é mais a correta. Então, isso também gera muita insegurança, né? Essa falta de certeza. Sim. A gente tem 10 minutinhos. Vamos subir. Deixa eu ver aqui os comentários para ver se tem alguma pergunta. Informações muito importantes. A Mari, ai, a gente pulou uma questão dela. Ela falou assim: eu faço dança e caminhada, e mesmo assim eu fico dessa forma. Já fiquei 3 dias sem dormir. É aquela moça que tem a ansiedade desde criança, lembra? Ah, sim, sei. Ela fez esse complemento. Tá. É Mari, né? Mari, né? Imagino que seja. Aham. Mari, eu acho que seria realmente interessante a busca por um profissional especializado, para realmente vocês terem um plano de tratamento para se seguir, né? A live, a gente está falando várias coisas, mas assim, ela não substitui um tratamento profissional com um profissional, né? Porque o que acontece? Como você já faz, você já tem essas atividades, seria interessante um tratamento um pouco mais específico, né? Para identificar se existe algum transtorno de ansiedade ou é uma ansiedade um pouco mais exagerada, mas não chega a ser um transtorno de ansiedade. Porque ficar 3 dias sem dormir é um indicativo sério, né? Tá realmente atrapalhando a sua qualidade de vida, tá te gerando sofrimento. Então, você já faz uma prática de atividade física, né? Seria interessante uma busca por um profissional para te dar uma orientação mais adequada para entender qual que é a função desse comportamento na sua vida. Quando que começou? Como que você está reagindo a essas situações de ansiedade? Né? Para fazer realmente uma escadinha de enfrentamento e dessensibilização dessa ansiedade. A técnica MDR que você utiliza é de dessensibilização, né? É dessensibilização e reprocessamento de traumas por meio de movimentos bilaterais. Viu, gente? Estou aprendendo. É verdade. Ela é muito legal E para trauma. para Para trauma. traumas, né? Eu vi que ele estava Uhum. associado a guerras, né? Imagina como que era Sim. a ansiedade das pessoas na guerra, né? Uhum. Uhum. Sim. Legal. Bruna, acho que pelo que eu subi aqui, a gente não tem mais perguntinha. Não Não. veio, acho que ficou muito claro, né? Ficou muito bem explicado tudo que você pontuou. Acho que a gente conseguiu sanar as dúvidas. Uhum. E você quer falar do teu atendimento? Quer divulgar o teu atendimento? É aqui em Uhum. Londrina, né? Que é a tua clínica. Eu atendo em Cambé, Tá. no ladinho de Londrina, né? Eu atendo em Cambé, no Instituto GMK. Gente, caso tenha ficado alguma dúvida, entrem em contato comigo pelo meu Instagram, @psicobrunapsaia.
Eu fico à disposição a qualquer dúvida, né? E realmente, gente, se possível, se for possível, né? Faça terapia, busca essa ajuda profissional, porque tem tratamento, né? A gente está tratando com muita mais seriedade a ansiedade hoje. Estão tirando os tabus da saúde mental, né? Então, busque ajuda, porque tem tratamento. Ela não é a frescura que antes diziam, né? As pessoas. Nada de frescura, isso é muito sério, né? Envolvem transtornos de ansiedade, não é frescura, né? É muito boa live, parabéns. Bruna, você foi maravilhosa, Grazi. Ai, obrigada, Grazi. Adorei. Ah, que bom, Que bom que vocês gostaram, gente. Vou trazer que a Bruna bom, mais vezes. gente. Que bom, gente. Eu agradeço, né, o convite mais uma vez, Duda, e a vocês que acompanharam a gente aqui. Espero que tenha sido proveitoso. E quem agora que eu reconheci, quem fez a pergunta, eu conheço a Josi. Ai, que bom. Josi, espero que tenha sido bem respondido, tá bom? Qualquer coisa você entra em contato comigo. Conteúdo incrível, parabéns. Parabéns. Gente, parabéns pela live maravilhosa. Olha, foi muito bom, né? Vários elogios. Obrigada, Que gente. bom. Bruna, ficamos por aqui então. Ficamos por aqui então. Até mais. Gente, se Obrigada pela tiver... oportunidade, Duda. Obrigada a você. Se alguém tiver alguma dúvida, pode e não conseguir achar a Bruna, me procura no meu Instagram, que eu passo contato da Bruna, o telefone, tudo certinho, o Instagram dela. Você tem o telefone da clínica, né? Tem o telefone da clínica também. Lá no Instagram tem o telefone da clínica e o meu WhatsApp também, que pode mandar direto no meu WhatsApp, que eu respondo na hora, praticamente, né? Psicólogo fica ali Então com o tá, celular do lado. então tá bom, gente. Obrigada, obrigada, Bruna, pelo convite, pela essa disseminação de conteúdo que a gente está precisando, né? Eu acho que nesse período de pandemia, o Sim. melhor a se fazer é passar para as pessoas informações de qualidade, né? Não adianta a gente encher de quantidade e não ter nada de conteúdo nessas informações. Então, É. obrigada por vir aqui falar coisas tão boas que a gente precisa ouvir nesse período tão difícil, tão delicado. Ah, que bom. Obrigada, Duda. Tomara que vocês Um tenham beijo. gostado, gente. Um beijo. Obrigada, Tchau. gente. Beijo. Tchau, tchau. Gente, a live vai ficar salva no IGTV, tá? Quem não conseguiu acompanhar ela inteira, eu já vou colocar lá para vocês. Um beijo. Beijo. Tchau. Tchau.